Paz seja contigo, vaso valoroso. E aí, tá tudo certo agora? Como é que estamos aí? Amém. Tá ouvindo bem? Agora estou vendo bem, pastor. Tá uma bênção agora, viu? Tá É isso como aí. Jesus gosta. Na É isso bênção. aí. É isso aí, varão. A gente tá Então aqui em fase vamos. de adaptação e aí a gente vai caminhando progressivamente, vamos estar mais aperfeiçoado nessa tecnologia, Sim, amém? em nome de Jesus. Aqui, diretamente aqui, né, de Vilhena, Rondônia. Eu, missionário Zanoni, junto com o pastor presidente do CAV, Comunidade Apostólica Vencedores, pastor Sandro. Estamos aqui em mais um dia, no nosso segundo dia aqui de live. Estamos começando uma série de estudo nos evangelhos e queremos compartilhar esse estudo com os irmãos. Esse estudo aqui é destinado, primeiramente, aos irmãos do CAV, para eles venham a obter uma aprendizagem dos versículos da Bíblia, né? Com longa data de experiência e de estudo, do pastor Sandro, da minha pessoa também. E também compartilhar dentro do Facebook com os irmãos, para que também possam ser alcançados e que esse estudo possa edificar a vida de vocês. Então, ontem nós começamos com Mateus, capítulo de número capítulo 1, né? Fomos até o 17, encerramos todo o capítulo 1 e hoje nós vamos começar no capítulo 2. Então, eu queria deixar uma saudação inicial aí, ouvir uma saudação inicial do pastor Sandro, para a gente começar o estudo. Amém. Glória seja dada a Jesus, né? Não tem muito o que, né, abrilhantar, na verdade, nasceu no nosso coração, no coração de estar buscar aguardar, né, para a geração vindoura, né? O pensamento, a ideia que temos do que Deus tem dado para nós, do que Deus tem acrescentado na minha vida, na vida do missionário Zanoni, na vida da pastora Rosana, na vida da missionária Cida, enfim, todos aqueles que estão envolvidos nessa grande família de Deus, denominada aqui para nós, CAVE, né? Comunidade Apostólica Vencedores, né? Então a gente vai estar aí, como o missionário falou, a gente vai estar compartilhando alguns pensamentos voltados para aquilo que Deus tem de propósito nos nossos segmentos, na nossa vida, né? É bem verdade que nós fazemos as coisas para o reino de Cristo e não por uma vontade pessoal, né? Deixar sempre bem claro isso, que tudo que nós compartilhamos aqui, irmão, tudo aquilo que falamos aqui, não tem nada de profundidade no sentido doutrinário, e tem revelação do reino para um propósito estabelecido na terra, ok? Então, para aqueles que ouvirem e se encherem e se agraciarem, que Deus seja convosco. E aqueles que muitas das vezes não concordar ou não se sentir, né, tranquilo mediante aquilo que vamos conversar aqui, que Deus possa te caminhar para um lugar saudável, melhor, né? Eu quero então aqui agradecer essa participação rapidinha aqui nesse pequeno comentário de abertura e dizer que tem coisa boa para nós aí, irmão, tem coisa maravilhosa. Prepara seu coração, porque o céu vai se abrir e o azeite vai descer. Amém? Glória a Deus. Deus. Amém. Então vamos, irmão, vamos começar aqui, tá? Nosso estudo, Mateus, capítulo 2, versículo 1, vamos ler até o 3. Então vamos ler do 1 ao 2. Aí eu vou pedir para o pastor fazer um comentário, ok? Estou aqui na J. Ferreira de Almeida. Eu vou ler na revista e atualizada com Strong, né? Strong é onde dá um dicionário que dá nas línguas originais, o grego, sentido lato da palavra, numa amplitude maior. Mas temos também aqui a J. Ferreira de Almeida, revista corrigida, que é do pastor Valzar, eu também tenho ela aqui, ok? Então diz assim, eu vou ler na mesma que o pastor vai ler, na J. Ferreira de Almeida, RC. E tendo nascido Jesus em Belém, da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns
uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. 2. E perguntaram, onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. Pastor Sandro. Amém, amém. Então, vamos aqui pincelar algumas coisas, né? Vamos aqui fazer alguns comentários aqui. Haja vista que tudo é para edificação do corpo, para edificação da igreja. Ninguém aqui sabe mais ou sabe menos, ok? Deixar isso bem claro mais uma vez. E vocês vão ver repetidamente eu falando isso, ok? Lembrando que aqui é aquilo que Deus tem nos dado, mano. Entenda isso, tá? Jerusalém, vamos lá. Jerusalém, Belém, Judéia, são nomes bem populares, são nomes bem conhecidos acerca de toda a nossa estrutura bíblica e tudo mais. Mas quando fala aqui que Jesus nasceu em Belém, primeira coisa que eu preciso entender, Belém, tá? Conhecida, né, como a antiga cidade de Judá, está ali, situada a cerca aí de 8 quilômetros, mais ou menos sudoeste ali de Jerusalém. É conhecida também como Casa do Pão, né? Casa do Pão, Casa de Davi, né? Onde Davi nasceu. Então, são coisas assim que só para brilhantar, né? E tem muitas coisas que o missionário pode também acrescentar futuramente aí, que vai ser muito bacana, que a gente vai ver muito essa palavra de Belém, né? Agora, o que me chama aqui muita atenção é que no tempo do rei Herodes, o missionário leu com bastante detalhe aqui, eis que alguns magos, aqui já me dá uma sugestiva que não era apenas um mago, era uns. Aqui dá um sentido de pluralidade, não é singular, é plural. Uns magos. A Bíblia não fala quantos magos era, mas por inferência lógica, eu entendo, por inferência, que aqui está dizendo que era mais que um, ok? Isso é importante a gente memorizar isso aqui, né? E eles foram para quê? Eles foram. Agora, uma pergunta interessante, irmão. Uma coisa que a gente deixa bem especificado aqui. Quando eles perguntam para o rei Herodes, aonde está aquele que iria nascer, ou que viria ser rei dos judeus? Escuta aqui, irmão. Entenda isso aqui. Herodes, ele não era da linhagem de rei. Herodes não era da família de Davi. Herodes não era. Interessante isso aqui. Quando Herodes ouve os magos dizer isso aqui, ele vai ter um grande problema. Por quê? Porque ele vai ver o seu trono ser ameaçado. Os judeus já não gostavam dele porque ele era um homem ruim, malvado. E agora os judeus vão ouvir dizer que um filho da casa de Davi há de nascer. Então, Herodes, quando ouve, ele vê a possibilidade de nascer alguém que possa tomar o seu trono, ocupar o seu lugar. Por isso, né, que a pergunta que ele faz, onde está, ou onde é que é nascido o rei do judeu? Essa palavra aqui, onde é nascido o rei do judeu, falando para um rei, que primeiro que além dele não ser, né, vindo de um lugar para ser rei, não vem da casa de Davi, ele não era para ser Herodes o Grande, ele não era para ser. Porém, você observa 3 coisas que eu quero deixar bem claro aqui, resumindo aqui. Primeiro, Belém, Casa do Pão, isso é importante. É importante você entender isso aqui, né? Porque nasceu ali, Davi também nasceu ali, é uma cidade importante, muito importante. Grave isso aqui. A gente vai estar falando um pouquinho mais lá na frente, um pouquinho mais aprofundado disso aqui. Então, eu queria deixar aqui, a princípio aqui, e queria passar aqui para o Missionários Anônimos para ele estar dando mais uma reforçada, dando mais uma adenda aí, missionário, do que a gente pode estar brilhantando um pouco melhor, né? Isso aqui. Eu estou falando um pouquinho assim para você poder ter também algo para se comunicar aí com a gente, ok?
Ok. Tudo bem, o pastor falou aí precisamente, né? Bom, aqui eu quero trazer algumas coisas que a gente chama técnicas aqui, né? Por exemplo, o pastor falou que Belém é a casa do pão. Aí alguém pode perguntar, ué, mas por que casa do pão? Onde é que está isso? Como? De que jeito, né? É que assim, irmãos, a Bíblia não foi escrita originalmente em português. A Bíblia foi escrita originalmente no Antigo Testamento em hebraico, algumas passagens, algumas porções em aramaico, e o Novo Testamento foi escrito em grego. Hoje em dia, nós temos também o Novo Testamento, chamado Brit Hadashah, Novo Testamento escrito em hebraico. Porém, quando ela foi escrito em grego koiné, não grego moderno. Há uma diferença de grego koiné e grego moderno. Há uma diferença de hebraico bíblico e hebraico moderno, ok? Então, quando a gente fala Casa do Pão, em grego, quando foi escrito, eles traduziram quando foi escrito, né, na verdade, foi escrito Beit Lehem, em grego, Beit Lehem. Só que em hebraico, né, se você for pegar no hebraico essa mesma palavra, ele vai estar em Beit Lehem. Por quê? Porque esta é uma cidade dos judeus, de Israel. Então, o nome certo dela em hebraico é Beit Lehem. Em grego, Beit Lehem. Ok? Muito bem. Quando você vai pegar essa palavra no hebraico, no original, é duas palavras. Beit, casa, e Lehem, pão. Então, por isso que Beit Lehem significa casa do pão. Interessante. Quando eu estudei o hebraico, eu fiquei muito alegre quando eu vi esse achado. Porque, irmão, olha só, Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Nasceu na onde? Na casa do pão. Rapaz, quando eu vi isso a primeira vez, eu jubilei. Falei, meu Deus, que coisa linda quando você estuda Maravilha. os originais. Maravilha. Então, a única coisa que eu queria aqui salientar, porque podia ficar uma dúvida, o resto o pastor já falou precisamente, há uma tradição de dizer que eram 3 reis magos, a gente não pode deixar passar batido. Então, se você tem essa concepção aí de que eram 3 reis aqui na Bíblia, pelo menos aqui está dizendo que eram uns magos, ok? E quando você pega essa palavra aqui, já para terminar, para a gente não se estender muito, tendo nascido, né, magos, tá? Vamos pegar essa palavra aqui no original. Magos no original é magos mesmo. Magos em grego é magos mesmo, tá? Magos mesmo. Aí é que a gente tem o dicionário diz assim, ó, mago, o nome dado pelos babilônicos, caldeus, medos, persas e outros, a homens sábios, mestres, sacerdotes, médicos, astrólogos, videntes, intérpretes de sonhos, álgures, adivinhadores e feiticeiros e etc. Você que vai vir numa escalonagem e em último grau vai ser chamado de feiticeiro. Observa que, na primeira instância, eles são chamados de sábios, mestres, sacerdotes, médicos, ok? Aí, numa segunda tradução mais embaixo, assim, ó, os sábios orientais, astrólogos, que é o que é mais aceito dentro do meio acadêmico, que eles eram astrólogos, que, tendo descoberto pelo surgimento de uma notável estrela, que o Messias tinha nascido, vieram a Jerusalém para adorá-lo. Ok? Então, essa daqui é o que é mais aceito. Muito bem, vamos continuar aqui. Vou ler agora aqui o versículo 3. Pastor 3. Santo, atenção. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. Então, não foi só ele, né? Okay. E
congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes, aos magos, né? Onde havia de nascer o Cristo? Eles lhe disseram, em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhe aparecera. E enviando-os a Belém, disse, ide e perguntai diligentemente pelo menino. E, quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. Pastor Sandro, é contigo. Aleluia. Então, você vê aqui algo, como que a história vai sendo contada, né? Você vai vendo aqui como que tudo aquilo que muitas das vezes fica despercebido, né? Lógico que o missionário, quando fala aí a questão das pessoas acharem, talvez pergunta assim, missionário Zanoni, como que você chega então ali, fala que eis, como que você chega assim em 3? Ora, é simples, irmão, por inferência lógica, né? Como a gente falou, a gente fala por causa das 3 ofertas que Jesus recebeu, né? Então, se foram 3 ofertas, por inferência lógica, logo eu vou então deduzir que eis que uns, no mínimo, era 3, né? Só para me deixar aqui. Agora, veja bem, já foi dito aqui por mim aqui que Herodes, né? Ele não era o herdeiro do trono, né? De Davi, não era. E muitos judeus odiavam Herodes por isso, achavam ele usurpador, né? E aí eles agora ouvem dizer que Jesus era o verdadeiro herdeiro. Agora tem um problema. Por quê? Porque Herodes agora se vê ameaçado. Quando você vê aqui, ó, que ele se perturbou e toda Jerusalém, porque aquele povo que estavam ali viram a possibilidade de um judeu realmente assumir o trono, mesmo sem saber, sem eles terem noção realmente de quem era. Lá na frente a gente vai entender muito bem isso aqui, né? E você percebe que há um problema, há uma ameaça. O rei agora está sendo ameaçado. Por quê? Porque agora ele começa a perguntar assim, olha, eu já sei que eu não sou de uma linhagem do trono royal, eu não sou. E agora eu fico sabendo que o rei dos judeus há de nascer na minha cidade, nascer aonde eu estou reinando. É um problema sério. E aí o que acontece? Aí Herodes faz uma comitiva, ele chama os magos, ele chama em secreto ali, né? Inquiriu, ou seja, ele começa a perguntar. Olha para você ver, ele é rei, mas ele não sabe, ele não conhece e nem poderia saber do que estava acontecendo dentro da cidade de Belém. Porque tem coisas na nossa vida que só vamos perceber, ou vai ser perceptível, quando a luz, quando o brilho, quando o Espírito Santo de Deus nos revela, senão é impossível a gente entender. Por mais claro que as coisas não sejam. Estava acontecendo um aparato que ia mudar toda a história da humanidade diante do reinado de Herodes. E Herodes não sabia. Então ele chama ali e começa a conversar e fala para os magos, olha, aonde é especificamente o lugar? Ora, os reis magos disseram, ó, em Belém. É aqui que vai nascer, terra de Judá. Agora, interessante isso aqui. Herodes não tinha localidade. E naquele momento que os reis estão ali, eles também não tinham. Por isso eles perguntam para o rei aonde é que haveria de nascer. Aonde que nascera o rei, a criança, o menino. Observa aqui, missionário, que aí ele vai dizer o seguinte, olha, vai, ó o rei, olha só o rei, vai
veja onde o menino há de nascer e venha me informar. Ó, você imagina aqui, irmão, o camarada, ele está ocupando uma posição que não é dele, ele está tratando de um povo que não é dele, ele está numa província que nunca foi do poderio dele, e agora ele está ouvindo dizer que um menino denominado rei de tudo aquilo que ele vê, que ele pondera, que ele tem em suas mãos, todo aquele governo, e agora ele se sente ameaçado. Então ele vai fazendo aqui, ó, ide e perguntai pelo menino. E quando achares, participa comigo, para que eu também vá e eu adore. Ora, nós já lemos ali um pouco mais atrás ali, e nós sabemos que Herodes era um rei mau, era um rei severo, era um rei que era indesejado pelos judeus. Os judeus não gostavam do rei, do Herodes, eles não gostavam. Aí, como que pode? Aí, essa palavra aqui, ó, adore. Irmão, Herodes jamais iria adorar um rei. Na verdade, o que Herodes queria, todo mundo sabe, lá na frente a gente vai ouvir um pouquinho melhor. Herodes queria sacrificar o menino. Porque o menino era a única possibilidade que ele tinha na cabeça dele perder o trono dele. Esse menino era a luz que faltava brilhar por aquele povo judeu para ameaçar o reinado de Herodes. Então, missionário, eu estou dando só uma aqui, porque eu vou aqui no raso e você entra aqui com as questões hebraicas, grega, aquela coisa tudo, para ficar uma coisa bacana, entendeu? Eu não vou estender muito, senão vai se tornar repetitivo, ok? Então, aqui eu encerro aqui, né? E se o missionário tiver algo para acrescentar, estamos aí para ouvir, missionário. Ok. O que me chama muita atenção aqui, pastor, até vendo o senhor falar aí, ocorre o seguinte: onde é nascido o rei judeu? Observa, quem estava esperando o rei não reconhece. Os magos que vieram do Oriente, eles reconhecem que nasceu o rei judeu, mas os próprios judeus não reconhecem. Esse é um ponto aqui que eu observei, né? Às vezes, na nossa vida, acontece do mesmo jeito. Às vezes, pessoas ali olham e reconhecem seu ministério, né? E às vezes as pessoas que estão do seu lado, amigos, assim, ninguém reconhece. É assim mesmo, mas glória a Deus. Então, é isso aí. O senhor já falou precisamente, não vamos aqui repetir por causa do tempo, nós temos um tempo aqui. Então, vamos continuar aqui, pastor. Vamos aqui no versículo 9 em diante. E tendo eles ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela que tinham visto no Oriente, foi guiado, hein? Ia diante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito, com grande júbilo. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Uma das passagens mais lindas que tem, né? E abrindo os seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra, né? E sendo por divina, eu gosto dessa palavra, hein? Divina revelação, que parece que Deus hoje em dia não fala mais em divina revelação, né? Tem muita gente que não crê mais, mas amém. E sendo por divina revelação avisados em sonhos, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para sua terra por outro caminho. Aleluia, é contigo, pastor Santos, é muito lindo. Maravilha, né, irmão? Você vê coisa interessante. Vamos lá. Bom, e tendo o rei, né, ouvido, né, partir, e eis que a estrela. Você falou uma coisa interessante aqui, ó. Observa que ia diante deles a estrela. Bom, vamos lá. Vamos conjecturar algo aqui interessante. Vamos pensar aqui. O que seria essa estrela? Né?
A estrela, na verdade, era aquele que estava instruindo para onde eles deveriam ir, né? Eu quero fazer um paralelo aqui. A Bíblia fala que Jesus, ele é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Jesus é ele que diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai se não for através de mim. Então Jesus conduz. Jesus estava conduzindo eles aonde ele já estava. Jesus estava conduzindo através do Espírito Santo, através de Deus, através do propósito. Irmão, isso aqui abre uma massa assim astronômica. Dá para se falar um monte de coisa, mas vamos ser, por causa do tempo, irmão, a gente quer se reater aqui às preciosidades, as coisas que a gente acha assim, mais gostoso para degustar, né? Então, a Bíblia diz que até que chegando eles no lugar onde estava o menino, né? E vendo a estrela, alegraram-se muito, com grande júbilo. Ó, nós já havíamos contado algo, missionário, eu queria deixar bem vacinado isso aqui, é o seguinte. Quando eles chegam lá, eles veem uma criança nascida numa manjedoura, uma criança que não tinha nenhum traço real, nenhuma situação para dizer, olha, que reinado esse menino tem, o que essa família tem? Mas observa que a alegria que eles tiveram é porque eles viram aquilo que eles acreditaram, eles olharam e disseram assim, ó, se alegraram com grande júbilo, porque eles não olharam pelos olhos que ele avistava momentaneamente, eles sabiam que aquilo lá era o Messias. Os magos, vindo de outra circunstância, reconheceram naquele menino o senhorio do Altíssimo. E hoje, muitas das vezes, nós temos dificuldade de conhecer o Cristo que morreu na cruz por mim e por você. Nós temos dificuldade. Porque hoje, se não for uma situação extremamente favorável à minha vontade, eu tenho dificuldade de reconhecer que Cristo ainda fala, ainda opera, ainda liberta, ainda cura, independentemente, querido, do local que você estiver, da igreja que você estiver, ele é Deus na sua vida. Não é pelo que você tem, não é pelo que você vê acontecer, é pelo quem você é. Ele é rei. Ele é Senhor. Amém? E engraçado. Eles despojam num pé de um menino ouro, incenso, mirra, que naquela época eram produtos caríssimos. Era muito caro. Hoje, tem pessoas que se baseiam nisso aqui, irmãos. Desculpa. Eu não estou aqui para afligir e nem agredir. Mas eu posso contestar ideias de pensamento de pessoas frustradas que usam isso aqui como plataforma de uma prosperidade, porque eu sirvo Deus, eu tenho que ter uma prosperidade. Irmão, nada. Isso aqui era por um propósito. Você não vai ver isso aqui novamente acontecer. Foi essa única vez que foram lá e prostraram os pés de Jesus e deram algo. Eu preciso entender isso aqui. Então eu já vi, pastor Sandro, eu já vi pessoas fazendo a campanha da prosperidade, ouro, incenso e mirra. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Entenda, propósito de Deus para a sua vida, ele vai te capacitar, ele vai te nutrir, ele vai te dar as ferramentas para você usar mediante a obra que ele tem para a sua vida. Não queira atravessar, não queira usar disso aqui algo para se promover, não faça isso. Olha, vocês do CAV, entenda, querido. O propósito está acima das minhas convicções, acima das minhas vontades, das minhas regalias, dos meus desejos. Propósito é para o reino. O reino não vai ouro, o reino não vai prata, o reino não vai riqueza. Entenda isso. E aqui, o que mais me chama a atenção e me deixa alegre aqui é o que o missionário falou. E sendo por divina revelação avisado em sonhos que voltasse, meu Deus, irmão, tem muitas igrejas templárias maravilhosas, irmão.
é de Deus, é tudo, porém, existem muitos líderes que estão dando certo, porém com uma forma errada. A revelação, irmão, não é mais o ato principal do cerne da igreja. A igreja, ela levedou, a igreja fermentou, a igreja está grande, meu Deus. E as pessoas falam, uau, que sucesso. Irmão, a revelação já não está mais ali, irmão. Se perdeu a revelação, o Espírito Santo não brilha mais, irmão. O homem vai para foco, o homem vai para sucesso. Não é mais, o Espírito, não tem Espírito Santo, não, meu irmão. É conta bancária, é me engordar. Irmão, por favor, entenda isso. Né? Então, essa palavra aqui eu quero que você grava. Jesus, olha aqui. E sendo José e Maria, por divina revelação, meu irmão, grave isso aqui, divina revelação. Irmãos do CAV, não troque as revelações do Espírito por posição. Não troque as revelações, as comunhões, a intimidade com Deus, irmão, por status. Ele é maior, que diminua o homem e ele abrile. Se não tiver muito para falar, não fale muito, irmão. Seja no pouco, porque no pouco Deus vai exaltar a sua glória, a sua realeza. É dele a glória. Toda a igreja, irmãos, por favor, todos nós do CAV, temos que ser nutridos por divina revelação. Você vai acompanhar vídeo após vídeo. Nada aqui é copiado, nada aqui, sabe, irmão, é feito para fazer merchandising aqui no Face. Não, irmão. Isso aqui eu falo do meu coração, do que Cristo derramou. Quando você é iluminado por Deus, irmão, você não precisa ter medo de nada. Amém? Então grava isso no seu coração. Então eles partiram para a terra por outro caminho. Por que ele foi por outro caminho? Porque toda vez que você está sendo iluminado, está sendo divinamente guiado pelo Espírito Santo, vai dar certo, irmão. Vai dar certo. Confie em Deus, que tudo vai dar certo. Amém, irmão? Aqui eu quero agradecer aqui meus 3 minutos aqui, passar aí para Missionários Anônimos para estar fazendo as considerações aí. Ok. Eu só queria chamar atenção aqui para o fato da estrela guiar. E observa que a estrela vai guiar eles. Eles vêm com muita fé, esses magos, eles têm muita fé, eles são guiados, algo está guiando eles. E aí, eles chegam no final da sua jornada. No final da sua jornada, eles encontram tudo ao contrário, como o pastor já falou. Eles estão buscando um menino nascido rei dos judeus. Ora, nós sabemos que um menino, filho de um rei, vamos dizer assim, ele está na onde? Ele está no palácio. E aí, onde é que Jesus está? Né? Segundo a Bíblia, Maria era muito pobrinha, não tinha nem onde colocar o nosso mestre. E o nosso mestre, então, um lugar... Não sei se nesse momento Jesus estaria na manjedoura, né? Mas o que eles enxergaram ali, tá? Era tudo o contrário, porém a fé era maior. O que guiou eles era maior. O que eu quero dizer com isso? O que está em você, o que habita em você é maior. A circunstância está dizendo tudo ao contrário da sua vida. Aí você pode estar desempregado, está numa doença, está sendo atribulado no casamento, está cheio de dívida. As circunstâncias está tudo contra. Porém, você não pode esquecer que quem te guiou até aqui é o Espírito Santo. Você não pode olhar pela visão material. Você tem que ter os olhos espirituais. Amém? Então, esse aí que me chama a atenção. Vamos continuar, pastor, porque já o tempo tem avançado. Vamos continuar aqui. Versículo 13. E tendo-se eles retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos. Glória a Deus. José, esse sonho, né? Para lembrar aquele José do Egito também, que sonhou, né?
em sonhos dizendo, levanta-te e toma o menino e sua mãe e foge. Deus Todo-Poderoso está dizendo, foge! Aqueles irmãozinhos pentecostais, né? Amém? E às vezes quer enfrentar, há momentos que demanda você fugir, meu irmão. E foge para o Egito. Para onde? Para o Egito. Verdade. O último lugar que você vai pensar que Deus vai mandar você fugir para o Egito. Olha, há momentos que o Egito então vale, né? Aleluia. Tá vendo aí? E demora-te lá. Além de ir para o Egito, tem que se demorar. Até que eu diga. Porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito. E esteve lá até a morte de Herodes. Para que se cumprisse, mas tem um propósito. Para que se cumprisse que foi dita a parte do Senhor pelo profeta, que diz, do Egito chamei o meu filho. Então tinha um propósito. Pastor Sandro. Bom, o missionário até meio que, né, deu uma lascadinha aí, né, irmão? Provavelmente ele lembrou de algum irmão aí, né, de alguma pessoa que é conhecida da gente aí, né, mas maravilha. Irmão, observa o seguinte, ó, vamos lá. O Senhor apareceu para José em sonho. Observa, aqui já é a segunda vez que José tem um sonho ou uma visão, né? Com Deus falando com ele em visão e sonho, né? O primeiro foi quando ele revelou lá o filho para Maria lá, que ele disse, José, não temas, porque o que nela está gerado provém do Espírito. Não fica tranquilo, né? Moisés estava querendo lá, foi a primeira vez. A segunda vez agora, Deus revela para José a forma que ele iria proteger o menino. Olha só que interessante. Como que Deus faz as coisas tudo isso? Apesar que José não era pai, né? Natural, né? Mas ele era um pai legal. Porque Deus escolheu ele para educar, para conduzir Jesus. Jesus era um menino. Muitas pessoas acham que Jesus nasceu homem. Não, Jesus era divino? Sim. Era Deus? Sim. Era homem? Sim. E como homem, José era o que levava. Jesus foi conduzido por José. Sabemos nós que não é o pai natural, mas é o camarada que levou. Então ele trouxe proteção. Como que José trouxe proteção? Meu irmão, você vai ver lá que um texto anterior que nós lemos lá, a responsabilidade de proteger, de guardar e de conduzir era de José. Mas a provisão era de Deus. Lembra que lá deram 3 ofertas para Jesus? Ouro. Por que deu ouro? Porque nós entendemos que ouro é um presente que se dá para rei. Ok? Ele deu também incenso. Ora, incenso nós sabemos que é para abrilhantar, era para sustentar, porque era caro, era produto caro. E a mirra já era um provento do homem, para o homem Jesus, para o menino. Haja vista que esses elementos que lhe foi dado foi o que Jesus usou, foi o que José usou para manter ele em toda essa viagem que nós estamos lendo aqui. Entende? Porque existia custo. Como é que José ia deslocar, ia andar com Maria, ia comer tudo? Provisão. A provisão, escuta, a provisão sempre é de Deus. Todo escolhido do Senhor, todo chamado, todo profeta, todo sacerdote, todo mestre, chamado por Cristo, em divina revelação, que está debaixo de uma palavra revelada pelo Espírito Santo, é Deus que sustenta.
Não tente sustentar o que você não pode sustentar. E aqui eu abro um parênteses. Tem muita gente fazendo a obra segundo as suas forças. Eu quero dizer para você, solte. Deixa o provedor prover. Deixa Deus fazer o que tem que fazer. Então José, né? Desde a primeira visão, né? José, ele tirou, ele se converteu, né? A uma pessoa orgulhosa, mas sim permaneceu receptivo à direção de Deus. Irmão, isso aqui é uma coisa tão poderosa. Isso aqui me chama muita atenção, irmão. Você vai ver aqui de novo José. José, ele obedece, irmão. A primeira ordenança do anjo do Senhor, ele obedeceu. A segunda, ele obedece, ele não reclama, ele não fala. Você não vê José reclamando, você vê José obedecendo. Toda vez que você tiver uma palavra de Deus para a tua vida, irmão, se incline a ela. Porque o que você não conheceu, o que você não sabe, o que meus olhos não viram, o que meus ouvidos não ouviram, é que Deus tem para mim e para você. Então obedeça. Quando a revelação vem, quando Deus está falando, obedeça. Simples assim. Amém? Queria passar para o missionário agora. Aqui já foi bem destrinchado, né? E o tempo já se avança. Pouco tempo, irmão, para a gente falar de tantas coisas, irmão. Por enquanto, a gente tem que fazer assim, né? Uhum. Vamos lá, versículo 16. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligente inquirira dos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz: em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto. Era Raquel chorando os seus filhos e não querendo ser consolada, porque já não existiam. Morto, porém, Herodes, que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José, no Egito. Eita glória! Vai, pastor Sandro. Então, na verdade, irmão, o versículo 13 ao versículo 18, não tem muito aqui o que explanar do que aquilo que já foi falado. Amém? Eu quero dizer para os irmãos, por quê? Porque o texto é literal, o texto aqui por si só se fala. Herodes ficou irritado porque os magos não falou e descobriu Herodes que o menino já não estava mais por ali, que já tinha ido, né? E o que ele faz? Bom, como eu não sei quem é, a fio da espada mata todos os meninos que nasceram, que encontrar, que o guarda, né? Então, enfim, aqui já está falando, aí vem se cumpre o que Jeremias diz lá, né? Né? Que ouviu a voz, né? Lamentação, choro e pranto. Por quê? Porque imagina, meu querido, uma mãe, nada a ver com a situação da profecia nem nada, perdendo o filho, né? Então aqui, missionário, se você quiser fazer alguma colocação, amém, para mim aqui está bem, né? Está bem explicado aqui. Claro, né? O texto, não precisa nem... É claro, para mim está claro. Vamos, né? Não, tranquilo, isso aqui só eu queria dizer que quando existe um propósito de Deus, há uma consequência. Olha, veja que crianças foram mortas. Foi a mesma coisa que aconteceu lá com Moisés. Moisés era o libertador. E você vê que houve uma perseguição, crianças morreram também, muitas crianças. Então, sempre que tem um propósito de Deus, há essa perseguição, né? Então, vamos lá. Continuando no versículo 20, eu vou ler até o final, até o 23, para a gente encerrar, e o pastor faz o comentário dele, a gente vai estar encerrando aqui. Dizendo, versículo 20, levanta-te e toma o menino e sua mãe. Isso aqui é o sonho, né? E vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Então, se levantou e tomou o menino e sua mãe, e foi para a terra de Israel. E ouvindo que Arquelau reinava na Judéia, em lugar de Herodes, seu pai, receou ir para lá, mas, avisado em sonhos, por divina
Revelação! Eita, José! Foi o homem para ter revelação, hein? Minha esposa acha que eu durmo demais. Eu falo, não, eu estou imitando José, ó. Você vê sonho. É verdade, né? E veio a revelação, foi para as regiões da Galileia. Fechando no 23, e chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré. Aleluia! Jesus de Nazaré. Então, ele não nasceu em Nazaré, ele habitou em Nazaré. Para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas. Ele será chamado Nazareno. Vai, pastor Sandro. Bom, aqui também é uma coisa que a gente não precisa, né, ser repetitivo, né? Que volta a falar de novo. Entenda, parece até engraçado, irmão. Mas olha só, para e pensa. Jesus, quando veio e começou ele a pregar, olha que interessante. Jesus também dizia, para que se cumprisse o que havia dito, para o que se cumprisse o que fora dito. Engraçado, ó, em sonho, parece que o anjo antecedeu, ó, antecipou, dizendo aqui, José, vai por aqui, porque para que se cumpra lá, algo vai acontecer. O missionário falou engraçado, né? Toda vez, irmão, toda vez que o propósito de Deus vai ser operado ou ser operacionado na terra por homens naturais, há um mover tão grande, irmão, no mundo espiritual, que coisas acontecem. E nem sempre são coisas que agradam nossos olhos. Porque para nós, irmão, massacre, catástrofe, é uma coisa muito ruim. Mas é ruim por quê? É ruim pela concepção nossa, humana, limitado. Nós não entendemos o caráter de Deus, nós não entendemos a soberania suprema de Deus. Irmão, existe uma diferença em soberania. Existe a permissiva e existe a absoluta. Tem coisas que nós não podemos misturar, porque na permissiva essas coisas acontecem, mas na absoluta não tem como. Quer ver? Na absoluta, Herodes não pode matar Jesus. Por quê? Porque ele é o fruto de um propósito. Ele é um propósito. Então, quer dizer para você, já quero abrir um parênteses aqui e dizer para você o seguinte: quando há um propósito na sua vida, o provedor do propósito é Deus. Não faça o seu propósito se tornar... Escuta isso aqui. Não faça o propósito de Deus na sua vida se tornar possibilidade de você se dar bem. Por quê? Porque no percurso do seu propósito vai ter prisão. Lembra lá de José, do sonho? Foi preso, foi humilhado, foi tentado. Lembra? Então entenda. Quando você não entende o propósito de Deus, irmão, você negocia propósito por possibilidades. José, em momento nenhum, ele entendeu o propósito, e a Bíblia vem dizendo, ó, e por divina revelação, entenda, ele não está falando de um sonho, gente. Missionário, presta atenção, ele não está falando de um sonho qualquer, ele está falando, e por divina revelação, irmão, isso tem um peso, irmão, entenda, existe um sonho natural, da psique humana. Nós temos uma mente seletiva. E a mente seletiva, ela trabalha com o processo quando você está dormindo também. Mas entenda, quando é um sonho por divina revelação, irmão, eu vou dizer uma coisa para você, seu coração queima. Você já amanhece sem ter dúvida do que é para fazer. Não existe aquela situação de será, talvez, quem sabe, não. Quando é por divina revelação, aleluia, ó, senti a glória de Deus aqui, irmão. Quando é por divina revelação, missionário, entenda, Deus já tem tudo pronto, é só executar. É só obedecer, irmão. Se você só obedecer, pronto. A direção é por ele. A mão que protege é dele. Não é pelas suas forças. Não é pelo seu gritar, não é pelo seu jejuar, não é pelo seu orar, não. José não orou, não jejuou, você não veio aqui falando nada. José era um carpinteiro, coitado. José, vai para lá. Sim, senhor, mestre. José, faz isso. Sim, senhor. Agora vai para lá. Sim, senhor. É só isso. Mas olha aqui. Por divina revelação. Amém? E aí, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, né? Ele será
chamado Nazareno. Tá vendo os propósitos? Tá vendo? Nasceu em Belém. Hã? Recebeu as ofertas. Ninguém sabia. Os bichos estavam lá, os pastores, ninguém sabia. Ei, mas aqueles reis levaram oferta de rei para ele. Hã? Tá entendendo isso aqui? Eu quero encerrar aqui, missionário, e aí a gente vai trocar alguma ideia aí, a gente vai bater um papo legal na live aí, pra gente poder resumir, fazer um resumudão aí total, né? Uhum. Então, vamos... o tempo já terminamos, né? Já lemos todos os capítulos, né? Na verdade, os versículos, né? Terminamos agora vem as divinas revelações. E é por causa do tempo, né? A gente sabe, o pastor sabe que o CAV tem muitas revelações. Deus tem sido muito misericordioso conosco e nós recebemos muitas revelações. Não dá tempo de passar muitas coisas, né? Porque o tempo não adianta, tem que ser algo tempo tudo cronometrado para não enfadar também, né? Para mim não enfado, para mim é um prazer, mas para muitas pessoas que têm outros afazeres. Se eu pudesse, eu passava noites e noites e noites, missionário, falando, né? Eu vou deixar minhas considerações finais, o pastor deixa aí, um minuto, né, para cada um dar. Irmão, muito obrigado aqui, os que acompanharam, os que vão assistir, que Deus possa abençoar a sua vida, que essa palavra entre no seu coração e que essa palavra transforme você em um verdadeiro filho do Altíssimo, filho de Deus. Viva como um cristão, não seja religioso, seja um filho de Deus para o reino de Deus. Amém? Que Deus os abençoe. Pastor Sandro. Amém. Glorificado seja o nome de Jesus em todas essas coisas. Amém, irmão? Eu quero salientar novamente aqui e deixar que esta palavra produza vida na sua vida. Que esta palavra derrame virtude de divinas revelações. Que após esta revelação, ela não pare aqui, ela é uma revelação progressiva. A palavra de Deus é viva e eficaz. Eu não sei quando é que você vai estar vendo este vídeo, quando é que você vai estar ouvindo esta palavra, mas eu quero dizer que no momento que você estiver ouvindo, não tire conclusões precipitadas. Olhe, ouça e que o Espírito Santo de Deus te conforte, te repromove e te leve para lugares mais altos e que te leve para lugares mais profundos em Deus. Amém? A gente sabe que dia após dia, irmão, outros dias nós vamos estar falando e coisas maiores vai estar acontecendo. Então eu quero aqui agradecer, tá, a você, a dizer para você que Deus tem sim um propósito na sua vida, que Deus te ama e que Deus certamente no momento certo, debaixo de uma revelação divina, Ele vai te usar. Amém? Deus seja na sua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém. Deus nos abençoe.